Bem-vindos, amigos e amigas, ao programa Direto e Reto pela sua rede SPTV. Continuamos nesse sprint, nessa correria, para apresentar a você, eleitor, aquele que pode ser o seu candidato ou a sua candidata. O meu entrevistado de hoje, ele não é astronauta, mas não voa abaixo não. Já teve 17 mil votos e as pretensões são as melhores possíveis. Recebo em nossos estúdios Marcos Fontes. Opa! Seja muito bem-vindo. Obrigado, Clóvis, pela oportunidade. Obrigado à SPTV. Também saudar a todos que estão acompanhando esse programa que tem sido e se tornado uma referência importante para todos aqui da nossa cidade, da nossa região. Tenho bastante motivações aí, com exemplo em relação ao trabalho de vocês. Muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço por mim e pela equipe. E direto e reto, como não poderia deixar de ser, eu pergunto, ao contrário de uma massa, o que fez um jovem, talvez à época com 24, talvez menos, ir por esse caminho de andar entre os lobos? Bom, vamos lá. Eu venho de uma família, Clóvis, politizada, né? Eu tenho o meu pai, que exerce a vereança no município de Santa Bárbara do Oeste, e ele já está atuando no teu 6º mandato consecutivo, né? Então eu digo para as pessoas que eu tive uma escola boa da política séria, que funciona, que pelo sim ou pelo não, ele sempre buscou, né, estar próximo das pessoas e dar um retorno para as pessoas. Então eu entendi desde muito cedo a importância da boa política na vida do cidadão mesmo, né, das pessoas. Então eu tenho esse exemplo em casa, também movido, eu disse em várias oportunidades, inclusive aqui também na SPTV, movido ao trabalho social que a minha mãe sempre desenvolveu, né, eu sempre tive esse declínio precoce, cedo, né, para entender que a política ela é um caminho bom, né, se atuado, né, se termos pessoas boas também, né, protagonizando a política. Então, foi isso que me chamou a atenção aos 12 anos de idade, e aos 22 anos, né, eu fui o candidato aí mais novo do estado de São Paulo na eleição que se passou, né, em 2018, e naquela oportunidade, você disse no início, a gente pôde alcançar aí mais de 16 mil, quase 17 mil pessoas que acreditaram no projeto. Voto, hein? Na correria, você está em campanha, chegou aqui aos estúdios, tudo bem, tudo bem. Deixa eu te perguntar, quem está atrás da câmera não é seu pai, né? É meu pai, é o meu pai. Ah, o vereador com 6 mandatos. 6 mandatos. E ele não quer aparecer hoje. Deixa tudo pro filho. Hoje ele está acompanhando os bastidores. Então eu também posso brincar para a coisa ficar leve e jovial, que ao nascer você não ganhou uma chupeta, você ganhou já um diploma, né? Foi mais ou menos. Já deu um diploma para você, não é? Com o escudo de Santa Bárbara do Oeste. Mais ou menos esse caminho aí. Mais ou menos assim, né? Foi, a gente teve um contato muito cedo, né, com a política, porque eu digo para as pessoas que quando a gente tem um pai, né, um parente que, poxa, é da vida política, da vida pública, a família toda se torna política, né? Então, desde muito cedo, as pessoas acabam que referenciando a família toda. Pô, Marcos, fala com teu pai sobre isso, você está no mercado, vê isso aí pra gente, fala com teu pai. Então, o envolvimento ele é natural a acontecer, né? E como eu sempre tive esse declínio, sempre teve no meu DNA também, né, essa importância que a gente tem que dar para as pessoas, né? Tem pessoas que vêm para o mundo e não entendeu ainda, né, qual que é a missão dele na terra ou dela. A missão nossa é fazer o bem pelas pessoas, né, pelo próximo. Então, desde muito cedo, a gente teve esse contato e bem mais do que isso, né, essa convicção de que a política é um instrumento importante na vida do coletivo e é o que pode, é o caminho, né, que é possível transformar a vida da sociedade. Bem, jovem, escudado pelo pai com 6 mandatos, eu diria para você, jovem internauta e jovem telespectador, homem e mulher, que participe do programa. É uma chance
imperdível. Então entre em contato com a nossa produção pelo telefone 19 3648 8480. Estamos ao vivo. Eu não tenho um pai com tanto mandato, mas eu tenho um diretor que fica falando na minha orelha aqui toda santa hora. Então, e olha, vá no YouTube se perder alguma coisa, inscreva-se, aciona lá o sininho para receber as notificações e vamos que vamos nessa entrevista perguntando o seguinte: ter um pai respaldando, apoiando, te deixa mais flexível para conquistar públicos diferentes, como por exemplo um Clóvis de 57 anos ou um Francisco de 18? Claro. É jogo de cintura diferente? Você sabe que assim, a gente tem, é o que você disse, né, pessoas diferentes em todos os setores, né, da política, mas eu estou percebendo, Clóvis, um envolvimento, né, importante de toda a classe, né, de toda a idade, né, das pessoas que estão agora compreendendo. Eu acho que 2018 tem um fator importante na vida de muita gente que talvez, inclusive, esteja nos acompanhando e possa concordar com isso. Teve um fator importante para que as pessoas compreendessem, né, atrelado aí as redes sociais, a informação que hoje é rápida, né, na mão de todo mundo, que é possível sim, que é necessário sim, qualquer pessoa se envolver com o processo, né? E meu pai, por já ter pavimentado uma estrada, né, nesse tempo todo, né, e é importante dizer para as pessoas, não foi ele quem me direcionou para a política, né? Eu fui vocacionado a isso, né? Algo que eu sempre gostei de estar acompanhando, né? Então, você sabe que meu pai tem um trajeto, ele apresentou, sim, um nicho de pessoas, né, que acabou aderindo também à nossa campanha, por exemplo, em 2018, mas também a gente conquistou outro público, né? A gente pôde atrair aí uma moçada nova que, através da nossa atuação, da participação que a gente teve na política, né, e como a gente ficou já na primeira oportunidade de suplente de deputado estadual, muitos que talvez não participavam, não acreditavam que era possível, talvez enxergou em nós, naquele momento, poxa, algo para se espelhar, né? Então a gente, enquanto, como que eu posso dizer para você, uma pessoa que disputa as eleições, nós temos que ter um entendimento de dialogar com toda a classe, né? Então, atrelado ao que você disse, é claro que o trajeto do meu pai soma muito, nos abre portas, né, importantes de pessoas que conhecem o mandato dele, que o aprovam, né, ou que o aprovaram por tantas vezes, mas também a nossa jovialidade nos dá a condição de poder aí, abrir novos leques, abrir novos caminhos, e é isso que a gente tem feito, né, praticado uma política próxima das pessoas. Então vamos fazer um prólogo aqui. Olhando para a câmera, você vai conquistar o seu eleitorado 50 a mais. Qual é o discurso? Bom, na realidade o que eu tenho me movido a falar com as pessoas, Clóvis, e aproveito essa oportunidade aqui para conversar com quem está nos acompanhando, é dizer que, apesar da política não nos dar tantos bons exemplos, não ser tão convidativa, tem gente boa também na política, tem gente boa que está se dispondo a ser um exemplo na vida pública, né, que é o nosso caso, com muita força, com muita vontade, principalmente muito respeito a todo mundo, né? A gente tem aí um cenário nacional que não é convidativo, né? Mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: em todo lugar da sociedade tem pessoas do bem e pessoas do mal, pessoas bem vocacionadas, bem intencionadas e mal intencionadas também, né? Na escola é assim, na família, né? na igreja é dessa forma, e na política, Clóvis, também não é diferente. Tem pessoas ruins? Tem, mas tem pessoa boa também. Então, se eu pudesse, nesse momento, aproveitando a oportunidade, me expressar, poder se envolver com quem está nos acompanhando, é pedir para que eles não desistam do nosso país, não desistam do nosso estado, não desistam da nossa região, porque quando a gente participa de uma eleição geral como essa, nós estamos participando bem mais do que uma eleição que a gente vai eleger apenas o presidente ou apenas o governador. Nós temos a oportunidade
de eleger deputados, senadores que estejam conectados com a nossa vida aqui, com a nossa região. Então é uma boa oportunidade, né, para quem está nos acompanhando, poder se envolver nessa discussão. E aqui, mais uma vez, eu aproveito para parabenizar o Clóvis, né, todo esse pessoal da SPTV que tem prestado um serviço importante. Então, se eu pudesse aqui, né, expressar, destacar algo, é isso que eu gostaria de pedir para vocês, para quem está nos acompanhando, para que pudesse olhar para o cardápio da nossa região. Nós temos pessoas boas aqui, dispostas a somar na vida da nossa sociedade e da nossa região. Essa fala é para o público jovem. Para todos. Para todos? Então não adianta eu pedir para você, não vai ter diferença se eu disser assim, olhando para a mesma câmera, você agora vai falar para o seu eleitor de 50 a mais. Para todo mundo, viu, Clóvis? Eu acho que, com muito respeito, né, a informação é bem clara, né, e ampla para todo mundo. Né? A questão da representatividade, que é o que eu sempre defendo, Clóvis, é o que vai fazer com que as nossas cidades aqui, né, Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, enfim, as cidades co-irmãs que são interligadas, coligadas, é o que vai fazer com que a gente garanta, né, os recursos necessários para tudo que a gente precisa. Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de segurança pública, né, a gente fala de educação, saneamento, enfim, de tudo que a gente precisa para viver bem em sociedade, nós precisamos falar também de investimentos públicos. E quem garante o investimento público para os municípios, para as cidades, é os deputados que vão atrás do governo do estado, que vão atrás do governo federal, garantir o recurso para cá. Então, é de forma bem simples, né, e ampla para todo mundo, né, para quem é de 50 a mais ou de 50 a menos, né, traduzir isso nessa vontade que temos, né, de poder representar a nossa região. Bem, pessoal, como eu disse a vocês, o entrevistado de hoje chegou meio no afogadilho, porque está em campanha, evidentemente, gastando sola de sapato. E como ele é o protagonista e desejo, embora de grande importância, papai estar apoiando, eu pude notar o seguinte, ele tem o cabelinho todo feito na régua. Que é isso? O papai tá meio lá para menininho maluquinho, sabe? Chegou meio descabelado, é isso, não é? Ele não tá usando gel, né? Ele não tá usando gel, viu? Você sabe que antes de chegar aqui, a gente percorria bairros aqui da Zona Leste, né, de Santa Bárbara, que é divisa com vocês aqui de Americana, e, poxa, é tão gostoso e prazeroso, Clóvis, você poder discutir ideias e olhar no olho das pessoas, poder também extrair das pessoas, né, boas ideias para essa caminhada. Então, a gente estava na correria, eu passei gel e o pai acho que esqueceu. Não deu para passar gel. Deixa eu lhe dizer direto e reto, e agora você é o protagonista. O papai até sumiu de cena, acho que ele foi lá no banheiro do estúdio. Não, eu aqui, passar gel. Eu falei, vou passar gel um cuspizinho. Ah, não, ele apareceu ali. Ó. Então agora você é o protagonista. O que você gostaria de levar para a LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo, de interesse de Santa Bárbara do Oeste? Pelo menos um item. Bom, tentar resumir em um item, eu acho que a gente precisa de muita coisa ainda na cidade, muita coisa prosperou, né? Eu disse ainda há pouco para muitos que a gente se falava nos bairros que a cidade está crescendo, né? A nossa região como um todo é uma região pujante, que tem muito a oferecer, eu acho que bem mais do que as pessoas conhecem. Nós temos muito mais a ofertar para o estado de São Paulo e para o Brasil, né? Nós temos aqui pessoas honestas que trabalham, né, que fizeram desse espaço um espaço relevante para o interior de São Paulo. E se eu pudesse resumir a uma demanda da minha cidade, eu gostaria e ficaria muito feliz se eu pudesse daqui a algum tempo voltar aqui e falar que, eleito, a gente pôde garantir, por exemplo, a construção de um hospital municipal na cidade, que não temos ainda. Né? Santa Bárbara não tem. Mas algum dia teve? Não. Não. Santa Bárbara do Oeste, o que temos lá hoje é uma Santa Casa, né, que é o Hospital Santa Bárbara, que é uma parceria, né? É um parceiro e presta um relevante serviço. Temos aqui que destacar isso também, né? Tem uma diretoria exemplar, funcionários que
que trabalham e se doam realmente para o que fazem, mas o ideal seria para a gente poder também superar isso, né, e não deixar de ter a parceria com a Santa Casa, que eu acho que o município merece e precisa muito desse serviço, mas também poder progredir para uma estrutura própria, né, a gente ter condições de poder ofertar de repente cirurgias que é promovidas pelo Estado em Santa Bárbara, poder de repente fazer um polo ali de atendimento aqui para as nossas cidades, enfim. Então, se de repente tivesse algo que eu pudesse aí destacar em relação, você me falou para elencar uma e é difícil porque tem tantas coisas, mas eu acho que seria aí um hospital municipal para a cidade. Candidato a deputado estadual, vai lidar com coisas do estado, consequentemente da região que é conhecida como polo têxtil. Vai ter que conversar com a Americana também. Conhece a represa do Salto Grande? Sim. Você sabe qual o tamanho do problema da represa do Salto Grande? Olha, acompanho de longe aí as novidades em relação a essa demanda que há tanto tempo vem se arrastando aqui em Americana, né? A gente vê uma força, pelo menos municipal, né, dos prefeitos, da classe de vereadores, né? Mas o que eu percebo é que ainda não teve um final feliz para a população do jeito que vocês merecem. Exatamente. Aí vem a pergunta propriamente dita. Você dialogaria com todas as cidades, inclusive com a Americana, embora tenha um órgão representativo para essa finalidade, mas as reuniões são incipientes, elas não são efetivas, vira mais um clube do bolinha do que qualquer outra coisa. Você dialogaria com habitualidade para tentar buscar uma solução, já que nós estamos aqui no final do esgoto, porque a nossa poluição aqui também é despejo de resíduos fecais de todas as outras cidades. Você teria essa disposição? Sem dúvida, sem dúvida. Já afirmei isso algumas vezes, né, com os amigos aqui de Americana, né, e é um compromisso que eu assumo, Clóvis, enquanto candidato, né, e se for aí da vontade de Deus, das pessoas, eleito deputado, nós iremos tratar com muito afinco esse tema aqui de Americana. Nós sabemos, né, que é um desejo antigo da cidade, as pessoas querem, né, ter aí a represa da forma que era antes, bem frequentada. As pessoas me dizem, Marcos, a gente usava o espaço como recreação, era um encontro de família, era um encontro de amigos naquela represa que hoje, né, infelizmente, acabou que não tendo mais, né, as condições apropriadas para esse tipo de atividade, bem mais do que isso, oferecer uma qualidade de água melhor, né, para as pessoas aqui de Americana. Então é algo que eu me comprometo, conheço o prefeito Chico Sardelli, o prefeito também me conhece, aliás o prefeito Chico Sardelli carregou eu no colo, né, eu tenho fotos, inclusive desse momento, então tenho um respeito por ele, assim como os demais que passaram também. Então a gente se propõe, é um compromisso sim, de poder atuar junto ao governo do estado e garantir o recurso. A gente sabe que esse tipo de projeto não é uma emenda parlamentar que resolve, né? É um programa, né, realmente uma parceria com o governo do estado que vai demandar aí de muito recurso para poder ajustar, para poder melhorar essa qualidade da água, né, essa questão do tratamento de esgoto, que é tão importante, principalmente para uma cidade como Americana, que é referência. A Americana, ela é relevante para o estado, né? Então eu acho que vocês merecem, né, o americanense que está me acompanhando nesse momento, pode ter a certeza que, se eleito, né, é algo que está na nossa rota, está na nossa programação, porque, Clóvis, eu disse aqui em outra oportunidade, eu acho que vale ressaltar aqui, o Marcos Fontes, candidato a deputado estadual, ele não vai percorrer aí metade do estado, né? É utopia isso para as pessoas. Por quê? O deputado, quando ele tem muito município e percorre em todos eles, quando ele é eleito, ele não consegue ter uma relação, né, que vai dar fruto para o cidadão daquela cidade, né? O deputado, ele tem as suas limitações, então eu tenho uma visão de percorrer a RPT, a região polo têxtil,
né? Onde a gente tiver condição de percorrer, poder falar com as pessoas, poder se propor, né, a ser essa oxigenação que as pessoas tanto buscam, né, nas eleições, algo novo, novidade, oxigenação política realmente, para poder, num pequeno espaço de cidades, a gente eleito poder atender essa determinada região. Não faz muito sentido, e a gente viu isso, deputados da capital, que foram muito votados aqui, muito bem votados em Santa Bárbara, em Americana, em Nova Odessa, tiveram muito voto, até acabou atrapalhando deputados que a gente tinha representando a nossa região de se elegerem, e esses deputados que muito voto tiveram e não são daqui, não voltaram aqui nem para agradecer, quem dirá para participar das grandes discussões que nós temos, né, ajudar nas grandes demandas, como, por exemplo, a da represa Salto Grande, que ainda não prosperou, que ainda não teve um final feliz para as pessoas. Então, o nosso compromisso, a nossa intenção é de percorrer um espaço menor de cidades, mas, se eleito, poder ajudar de uma forma maior essas cidades. É isso o nosso compromisso. Bom, você disse, eu vou brincar com todo respeito, que o Chico Sardelli te carregou no colo, né? Ainda bem que ele não deixou você cair, né? Porque ele anda meio claudicando em Americana, sabe? Ele dá uns trupicos de vez em quando. Eu pego no pezinho dele, elogio quando é para elogiar. Certo, é isso. E também desço a lenha, ripa nele quando é para descer. Então ele anda meio que claudicando na administração pública. Já visto, para encerrar a perna dessa questão da represa do Salto Grande, Americana e Santa Bárbara está quanto equidistante uma cidade da outra, já conurbada? O que você calcula por alto? Poxa, você fala de distanciamento? Vamos falar em metros, Eu acho que é metros, porque, poxa, a gente tem aí duas avenidas praticamente, né? A Avenida Iacanga, a Avenida da Amizade, que nos dividem. Então, acho que, poxa, você pisa de um lado da avenida, você está em Santa Bárbara. Pisou do outro lado, está em Americana. Então, a gente é muito colado mesmo. Então, veja só. Santa Bárbara não é a primeira vez que eu ouço falar muito bem da qualidade da água. Você pisou do outro lado da esquina, a água é uma... Desculpa, viu, telespectador? Uma bosta. Você entendeu? Eu não consigo entender. Por isso que eu falo que o Chico dá uma claudicada, não só ele, outros que antecederam, o próprio Omar Najar, que anda sumido aí, meio desaparecido, só lá aí na articulação, atrás dos bastidores, não melhorou a nossa água. Então eu falo, puxa vida, será que vem um jovem agora aí e nos dá essa qualidade literalmente de vida? Sem dúvida. 70% do corpo humano é água, né? Aqui em Americana, 40% não posso falar agora, o horário não permite. O resto é água. Então, embora com essa estrutura que você tem, essa origem que você tem muito louvável, vamos falar de assuntos assim que eu chamo sensíveis, que talvez você pela juventude possa dar uma ótica muito mais arejada. Qual a diferença, lá vai um tapete vermelho para você com muito sabão, qual a diferença entre a sua candidatura, que tem como origem, ou também origem, influência não é a palavra que eu quero usar, um estímulo do senhor, seu pai, com 6 mandatos, o que difere isso de um clã chamado Macris, onde inclusive conseguiu o ápice da representação tendo um filho como presidente da LESP. Qual a diferença dessas duas coisas? Traça um paralelo para mim. Você falou, vamos arejar, né? Não significa, é bem verdade, necessariamente, que deva se interromper, colocar para fora, mas como não ter cheiro de oligarquia? Bom, vamos lá. Continuismo. Tá, vamos lá. Primeiro é dizer que ao longo desse tempo todo, né, meu pai, a gente estava conversando, exercendo o 6º mandato, né, meu pai nunca teve nenhum tipo de problema em relação a problemas, poxa, jurídicos, sabe, penalidades, sei lá, respondendo processos,
nunca tivemos... Uma versação de dinheiro nada, público. Nada, nunca tivemos nenhuma vírgula em relação a isso, e foi isso que me chamou a atenção. Eu vi em meu pai esse estímulo, poxa, é possível fazer algo diferente, né? É possível fazer uma política próxima das pessoas, respeitando todo mundo, e eu acho que, para dizer que é tão verdade tudo isso, é essa continuação que ele conquistou, né? Porque não é tão fácil. A gente sabe que o cargo de vereador, ele é da hierarquia política, ele é o menor de todos, é o que menos consegue entregar resultados e é o que mais é cobrado pela população. É o mais difícil de conquistar. É o mais difícil. Então, resumindo, é o voto de confiança. Exato. Então, eu acho que nesse período todo, né, ele conquistou aí, pelo mérito dele, pelo esforço dele, né, pela vocação para o bem que ele tem, essa continuidade, essa autorização das pessoas, né, para que ele pudesse continuar. É óbvio que, né, a gente tem muita coisa que a gente comunga e tem muita coisa que talvez eu pense diferente, né, por talvez ser mais jovem, natural, ele talvez, né, por ser mais Escolas experiente. diferentes. Exato. Então a gente tem muita coisa que a gente acaba que se auxiliando, a gente se complementa. Eu falo, pai, eu acho que eu penso assim em determinado tema, e ele, poxa, eu penso dessa forma, e a gente, né, poxa, atrelado com a experiência, com algo novo, a gente vai se ajustando, né, e cada um segue a tua pegada, né, o teu jeito, as tuas propostas, né. Tão é verdade isso que meu pai não me direcionou, né, a disputar, por exemplo, a deputado. Foi algo que eu escolhi e achei que, poxa, a gente merece ter, né, uma representação próxima, né, a gente precisamos ter, né, deputados que tenham essa ótica, essa conexão com as pessoas aqui de Santa Bárbara, aqui de Americana, enfim, da nossa região. Então eu me propus, né, a ser candidato, a disputar as eleições, né, assim como fiz em 2018. Você falou em relação esse paralelo em relação a uma crise. Eu acho que o Macris também construiu a sua história, né? Também buscou aí, né? Com certeza não foi fácil, não é fácil se manter há tanto tempo, né, na execução aí dos seus mandatos. Conseguiu, através de algo que ele construiu para o bem, né, eleger os seus filhos também, né, que participaram aqui do processo municipal, vereador, depois galgaram outros cargos e também assim alcançaram. Eu acho que a gente tem que respeitar todo esse processo, até porque no ambiente democrático a gente tem muito disso, né? Pessoas que se apresentam como opções e quem aprova, né, quem dá a ele o mandato ou a ela, são as pessoas, né? Então eu acho que urna não se discute, né? Resultado de urna é para ser respeitado, porque é ali que as pessoas expressam, né, que o cidadão, que todos os cidadãos podem expressar o seu contentamento ou descontentamento. Então, no meu caso, né, eu tive um estímulo para o bem, né, escolhi seguir enquanto candidato a deputado estadual por entender a necessidade. Vi muita coisa, por exemplo, que meu pai, enquanto vereador, e os demais amigos que a gente vai se conhecendo, né, conhece os vereadores de Santa Bárbara, tem como problema, como algo caótico, que é essa relação. Os nossos vereadores, eles saem de Santa Bárbara e não conseguem uma porta aberta com facilidade na Lesp, por exemplo, né? Então a gente, movido a isso, né, por entender a importância que um deputado tem, né, e principalmente por garantir recurso para as cidades, foi que eu escolhi, né? Meu pai até falou, poxa, pensa bem, né, de repente segue um caminho diferente, mas foi algo, né, que a gente sempre teve um declínio e entendi muito cedo da importância que é a política boa. Mas eu quero ser mais específico, até para não ser injusto. Arejar, trocar, mudar de ângulo, eu acho muito válido. Urna, enquanto voto de confiança, desejo do povo, desejo republicano, desejo democrático também muito válido, é o ápice da cidadania. O que eu pergunto é questão partidária. Vou te dar um exemplo. Geraldo Alckmin atacou o Lula, disse que o Lula ia voltar à cena do crime, eu gostaria de... Agora ele vai acompanhar a voltar para a cena do crime se for da vontade do povo. Isso aí não é
uma espécie de gozação no cidadão. Esse pula, esse toma lá da cá, essa coisa de centrão. No final o povo vira e fala assim: Ih, é tudo farinha do mesmo saco. Como é que você, jovem, não se contamina e, consequentemente, não deixa outros jovens se contaminarem com essa falta de expectativa de renovação? Você tocou num tema, Clóvis, que tem soado muito mal realmente para as pessoas, né? Poxa, outrora era um água e óleo e agora está tudo junto e misturado. Né? E as pessoas, né, o eleitor, tem uma dificuldade em digerir tudo isso. Né? Eu ando bastante, tenho andado muito, inclusive agora também no período eleitoral, e escutado muito isso das pessoas, né? Porque há uma discrepância grande, né? Há algo que soa pelo menos mal. Se eles têm um objetivo para o bem ou para o mal, enfim, quem vai definir tudo isso é o eleitor, né? Agora, enquanto candidato que busca, né, ser uma nova opção, nós temos apresentado, né, e se acentuado em relação a essa possibilidade. Eu acho que o incentivo maior que nós temos dado, né, para essa juventude, para essa moçada que está chegando, né? Se a gente for analisar nas câmaras municipais, aqui da nossa região, perto da gente, né, as câmaras estão se renovando, mandatos, pós-mandatos, né, jovens estão chegando, né? Eu não digo só jovem em idade, eu estou dizendo jovens para a política, pessoas que nunca disputaram uma eleição e estão participando, estão tendo a adesão, né? As pessoas estão aderindo às campanhas e eles chegando, né, no poder legislativo, no poder executivo, e isso é importante. O que eu me pego sempre imaginando é poder, né, ser sempre uma pessoa coerente na política, né? E é por isso que a gente não tem adotado nunca, eu acho que não funciona mais esse tom agressivo, né? Esse tom do nós contra eles, eu tô nesse lado, você tá do outro, a gente não se fala. Eu acho que política é um campo e um ambiente democrático que a gente pode convergir em ideias, né? Não necessariamente eu preciso concordar 100% com o Clóvis e o Clóvis comigo, mas a gente se respeitar sempre, né? E tá faltando muito disso. Faltou em 2018, por exemplo, da parte, por exemplo, do Geraldo em relação ao Lula, né? Que hoje já soa diferente, já estão junto e as pessoas não conseguem entender. Então, é por isso que a gente pratica, né? Eu busco sempre praticar, Clóvis, uma política próxima das pessoas, né? E não próxima da questão ideológica partidariamente falando, porque as pessoas, na realidade, estão preocupadas com algo que é de interesse delas e não com esse ambiente político, com esse jogo de poder. A gente se junta aqui, para lá na frente a gente tá junto de novo e etc. E assim segue, né? Essa questão propriamente política. As pessoas, na realidade, a gente tem muito sentido em relação a isso faz muito sentido para a gente. As pessoas estão preocupadas se elas vão ter condição, né, baseado nessa política que a gente vê, né, que domina o país, que domina o estado, que está à frente dos municípios, se no final da linha eles vão ter condições de entregar um bom mandato, um bom fruto em relação a tudo que foi proposto. Então, quando a gente entra nessa seara, né, da politicagem, eu acho que a gente acaba aqui perdendo conexão com quem realmente comanda tudo isso, né, que são os pagadores de impostos, que é o cidadão, né, que na ponta da linha está totalmente, se ausentando dessas discussões por entender que isso não tem fruto realmente, né? As pessoas estão preocupadas em eleger pessoas que, têm afinidade com ela, né, que tem verdade no que diz, né? Ela vai analisar essa questão do Geraldo Alckmin. Eu acho que está soando muito mal, porque a gente tem imagens, né? Tem um passado que não é tão distante, em que ele fez, né, acusações realmente pesadas em relação ao Lula, né? E agora essa junção que não soa mal, ou melhor, que não soa bem, soa muito mal para as pessoas que estão acompanhando isso, né? Imagine o cidadão que trabalha o dia todo, chega lá 6 horas da tarde em casa, ele liga a televisão, né, e vê e assiste, né, programas, assiste entrevistas ou liga um rádio para ouvir,
e ver toda essa discrepância, né? Então ele acaba se ausentando. Então o meu compromisso com o eleitor, né, jovem ou de qualquer idade, é de poder manter coerência no que a gente defende, coerência no que a gente propõe. Poderia eu, estou aqui pensando em voz alta, ir para a macroesfera do Brasil, mas vamos continuar na micro, que é a nossa região aqui. Enquanto deputado estadual eleito, que eu já lhe desejo isso. Obrigado. E chega até você questões sensíveis. Num ping-pong aqui me dá uma noção do que uma cabeça aerada, do que uma cabeça jovem, num juízo inicial estudaria, por exemplo, a seguinte colocação da sociedade. Trisal. Você sabe o que é trisal? Já ouvi dizer, já ouvi falar sobre isso. Como é que bate isso num jovem? No velho eu posso te contar, mas eu não sou um entrevistado, entendeu? Mas fica no lugar mesmo que, mas e para um jovem, para uma cabeça aerada? Cara, bom, pra gente que vem de conceitos familiares, né, de uma, poxa, como que eu posso dizer, de valores, né, que pra mim, eu acho que valor é inegociável, né, que a gente não pode abrir mão, né, tem coisas que ao longo da vida a gente vai ver se atualizando, né, mas existem situações que eu acho que não cabe, né, atualizações, por exemplo, que é o caso da família, né, eu acho que a família é algo inegociável, né? A gente respeita muito, né, quem tem opções, quem tem, poxa, sei lá, um decline, né, para algo novo em relação a isso, mas para mim, né, para mim não me cabe, Clóvis. Eu acho que é um tema aí que, para quem está disposto, né, que se discuta, que se realize, mas para mim, para os meus valores, para os meus conceitos, eu acho que eu preciso e prefiro, né, ficar reservado com o que a gente tem, né, que é o casal, né, e não o trisal. Não temos ainda cultura para isso. Meu diretor passou aqui que você está sendo assistido por Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Cambuí, também Minas Gerais, Londrina, Paraná, Caxias do Sul, São João do Araguaí, Palmas, Tocantins, Mutuipé, é assim que fala? Bahia? Bahia. Um abraço aos baianos, muito axé. Volta Redonda, Rio de Janeiro, Rio das Ostras, Opa. Também Rio de Janeiro, Amparo, Leme, Campinas, Recife, Salvador, Santa Bárbara, para variar. Opa! Outro assunto sensível. Eu gosto de receber todos os meus convidados num tapete vermelho ensaboado, sabe? Certo. Mas é o seguinte, jovem. O que significa um idoso para um jovem? É ultrapassado? Está caquético? O que é para um deputado jovem? De repente vem uma demanda do tipo: pelo amor de Deus, me aumenta meu benefício, eu sou segurado do INSS, tenho que ficar na fila, não tem médico, eu estou com 60 anos e ainda sou produtivo, quero trabalhar. Como é que você lida com um negócio desse? Bom, vamos lá. Olha que você vai falar que eu estou com 57, hein? Não, eu tenho a convicção de que são pessoas experientes, né? É a bússola realmente para essa nova geração. Eu acho que tudo que já foi semeado, né, poxa, plantado pelas pessoas com mais idade, né, tem que ser olhado, tratado, né, e visto com muito respeito. Então, eu vejo a melhor idade, né, se assim vocês me permitem aqui dizer, tem que ser tratada com muito respeito. Né? É uma bússola importante para que a gente não perca os nossos valores. A gente estava dizendo agora, em relação a valores. Posso te dar uma dica, Claro, interrompendo claro. seu discurso?
mas eu acho valioso para nós velhinhos. Respeito fundamental. Mas será que você não pode incluir no seu plano, se já não está incluso, oportunidade de trabalho, que além de respeito traz dignidade e ajuda a pagar conta de água, luz, que está difícil, remédio? Com certeza, com certeza. Dá para considerar isso, deputado? Dá para a gente levar isso aí para uma discussão, sem dúvida, viu, através da Alesp, né? Embora a gente fique limitado em relação apenas ao Estado, né, legislar em favor do Estado de São Paulo, seriam propostas que poderiam valer para cá, mas a gente já chama atenção, né? Afinal, o parlamento aqui do Estado de São Paulo é o maior da América Latina, né? Referência, tudo que é feito aqui ecoa, né, tanto no Brasil como fora daqui também. Então é uma proposta obviamente importante, né, tratando sempre com respeito. Estava dizendo, eu encaro isso mesmo como uma bússola. Eu sempre busco consultar, né, além de a gente frequentar e dialogar com muitos jovens, eu sempre busco também dialogar com pessoas experientes, e eu gosto disso. Eu gosto de ter o contraponto, né, de algo que a gente pensa, né? Poxa, a gente por ser jovem pensa isso, o que de repente vocês pensam em relação a isso? Porque é uma bússola importante, é um termômetro, né, para a gente poder seguir, né, e seguir bem, seguir com a voz da experiência. Então, em relação à melhor idade, né, é respeito, é entender que são pessoas que já muito fizeram, por muitos já passaram, né, e semearam muito, né, para que a nossa região, falando de região, por exemplo, são pessoas que fomentaram para que a nossa região chegasse a esse ponto que nós estamos vivenciando hoje, né, de sermos referência. Né, o nosso espaço aqui, essa terra abençoada, é referência graças ao trabalho, né, ao esforço, ao suor de cada um, né, e de cada uma que, poxa, ajudou muito esse espaço. Então, em relação à melhor idade, é respeito, é uma bússola que a gente carrega também, né, na atividade aí, enquanto candidato, né, a cargo eletivo, e principalmente se formos eleitos, vai estar na rota também para que a gente possa propor leis, né, que possam aí abraçar o pessoal da melhor idade. Marcos, e a juventude local? O que te traz de pedido, de demanda? Hoje, sem dúvida alguma, é a questão da qualificação profissional. Né? Nós temos aí jovens que hoje se formam, né? Terminam o ensino médio, concluem lá o fundamental, terminam o ensino médio, e quando começam, né, poxa, eu vou me inserir no mercado de trabalho, imprime seu currículo, né, com muita fé, com muita força que vai dar certo, e acaba encarando muitos empecilhos, né, e o maior deles, se não em quase todos os problemas, é a questão da qualificação profissional, né. Para tanto, nós estamos propondo, né, se eleito, vamos levantar essa bandeira na Alesp para que a gente possa fomentar aqui para a nossa região, para todos os estados, né, através dos programas que já estão, né, funcionando do governo do estado, para a nossa região agora e para o estado de São Paulo. Eu acho que a qualificação profissional é algo de extrema relevância e importância para o jovem anseia por isso, é uma política pública próxima a eles, né, nós precisamos realmente poder, bem mais do que oferecer o emprego, a gente ouve muito falar sobre isso. Tem oferta de emprego em Americana, oferta em Santa Bárbara, e quando você vai verificar essas ofertas, são de vagas que estão abertas há um bom tempo, né? E aí você busca a fundo, mais ainda com a empresa, com o diretor, com a pessoa que contrata. Muitos jovens já passaram por ali, mas não tem qualificação. Então, o nosso objetivo enquanto deputado é buscar parceria, né, com o Senai, por exemplo, com escolas privadas profissionalizantes, poder dar condição de a prefeitura bancar uma parceria, né, arcar com esse custo e poder entregar os jovens preparados para essas vagas de emprego. Então é uma demanda importante, atrelada também claramente, né, a espaços públicos de lazer, esporte, que é uma demanda grande também, né, o incentivo principalmente para quem pratica todas as modalidades de esporte aqui na nossa região é algo também que a gente ouve muito em relação aos jovens aqui da nossa cidade. Nós vamos trocar uma ideia, o que é ótimo, porque eu saio dessa condição de inquisitor. Você sabe que em Campinas, por esse problema de mão de obra qualificada, um dos setores que por primeiro entraram em dificuldade em razão da pandemia
e está sendo um dos últimos agora a retornar, está com problema de mão de obra, que são bares, restaurantes e afins. Para você ter uma ideia dessa dificuldade de qualificação, a própria empresa sai com carro de som oferecendo qualificação para copeiro, para garçom, garçonete, caixa. Você está entendendo como é que está o nosso país? Exatamente. Está havendo que ter uma força, né, do comércio em si para poder buscar, para poder convidar, qualificar, né, da qualidade, e qualificar profissional. É isso. Eu acho que a gente tem que atuar, né, nas políticas públicas para fortalecer esse desejo. A gente falava há pouco tempo da tal da progressão continuada, que é algo que não pode continuar acontecendo no nosso ensino médio aqui do estado de São Paulo, né, onde o jovem ele vai para a escola, né, ele sabe que tendo nota azul, né, ou não, tendo nota vermelha, ele passa de ano. É algo que a gente precisa superar, mudar isso, né, para que a gente tenha e mude essa cultura, né, que talvez já se criou na mentalidade do jovem. Né? Então a gente precisa fortalecer, né, incentivar o jovem, né, na busca pelo aprendizado, na busca pela informação, né, e também na busca pela qualificação. Né? E como que a gente faz isso? Podendo legislar, né, propor melhorias sintonizadas a eles. Né? Não tem muito sentido a gente falar de jovem sem ouvir o jovem. Né? Então a gente precisa apresentar uma política com eficácia para que tenha, né, realmente seriedade na propositura atrelada ao que eles passam, ao que eles vivem. Né? Assim como foi, a gente falou aqui em relação à melhoridade. Não tem muito sentido você buscar ser representante das pessoas e não ter conexão com elas. Então, eu vejo aí com muita importância, né, essa possibilidade que o deputado tem condição de fazer, né, que é de buscar o recurso no governo do estado, parcerias na iniciativa privada, né, para poder ajudar os municípios nessa qualificação. Falou em qualificação, necessariamente tem que falar de professor. Exato. Quem qualifica é professor. Essa classe, há muito, não estou designando aqui esse ou aquele governo, é maltratada. Tanto é que a gente tem essa dificuldade que acabamos aí de, en passant, citar. O que você poderia fazer a favor de uma classe que, inclusive, alguns dizem que é reduto do PT? Só tem petista lá, professor petista. A rede pública, a rede estadual, o que poderia ser feito? Eu acho que, de primeiro momento, a gente propor na Lesp um programa para que desse voz, e uma voz num nível sério, né? Porque tem muito disso. As pessoas, mas essa classe ela é declinada para tal lado, essa classe é declinada para aquele lado, e aí a gente não prospera demandas por uma coisa que talvez nem seja dessa forma na realidade. Né? Por exemplo, o assunto que você trouxe aí, mas os professores são da ala tal. Eu não vejo com esses olhos. Eu acho que a gente tem que praticar uma política ampla, né? Então criar um mecanismo na Lesp para que a gente possa receber esses professores, se não os representantes deles, para entender as demandas, né, que eles estão tendo hoje. Eu acho que uma das maiores dificuldades é hoje o professor, por exemplo, ter autonomia para ensinar. Né? Eu posso falar com convicção, porque eu venho do ensino público, do ensino médio, fundamental e também estadual. Né? Eu venho do ensino público. Então a gente percebe hoje uma condição, uma confusão, né, dentro das salas de aulas por uma minoria que não quer participar, que não quer estudar e atrapalha toda uma sala, né, todo o ambiente escolar, né, causa tumulto, o professor não consegue lecionar com qualidade. Então, é algo que a gente precisa modificar realmente nas entranhas. Né? É por isso que eu sou um defensor, Clóvis, que a gente tenha no ensino médio, por exemplo, matérias como civilidade, né? Como moralidade, que é algo que a gente vai se perdendo, né? Veio e assiste se perder no meio do caminho aí, que, poxa, faz uma grande diferença. Né? Então, nesse quesito do professor, a gente primeiro buscar um mecanismo e condições para que ele possa lecionar a aula com qualidade.
né? Tem muitos que reclamam para mim, Marcos, eu não consigo dar aula, quero dar aula, quero ali, né, expor tudo que eu tenho para os alunos, mas uma minoria atrapalha isso, e eu não tenho o que fazer com esse aluno, já levou na diretoria, já fez de tudo, e o problema está na formação do caráter, né? E como que a gente modifica isso? É com cultura, é o que a gente estava dizendo, é propriamente com a educação funcionando, propondo medidas, propondo limites também dentro de salas de aulas, né? A gente não pode juntar todo mundo, falar, olha, só tem aluno que não quer estudar, não, tem o pessoal que quer sim buscar informação, assim como também a gente não pode generalizar e falar, poxa, aqui só tem professor militante, declinado a um lado. Não, a gente tem que olhar de forma ampla. Então, enquanto deputado, o que a gente pode, de repente, buscar? É um mecanismo para se tornar frequente, né, a participação dos professores nas discussões importantes de educação. Eu acho que os deputados votam muitas matérias sem ter conexão com as pessoas que representam o tema. Então, o professor tem que ter voz, tem que ter vez, né, tem que ser melhor, sim, remunerado, é o que eu acredito. É algo que vai além do incentivo, é algo como um mérito, um reconhecimento por parte do órgão público, entendendo que para tudo que a gente vai fazer, se a gente se propõe a ser um advogado, se a gente se propõe a ser um jornalista, né, enfim, a gente passa, antes de tudo isso, pelas mãos de um professor. Então, o professor, ele tem que ter realmente esse reconhecimento e da nossa parte, vamos ter proximidade, né, com os entes, né, para que a gente possa ter a conexão com eles e representar bem na Alesp, ser a voz deles na Alesp. Essa questão do professorado me fez lembrar de uma parte da realidade do nosso estado de outros e me fez lembrar de algo no espectro nacional. Você sabe que muitas crianças vão à escola para fazer uma única refeição, né? Para encher a barriga. E aí vem aquela palavra bonitinha que substitui fome, que é insegurança alimentar. Como você explica ou entende, a juventude entende, a explosão de supermercados, hipermercados, o Brasil sendo celeiro do mundo, o Brasil sendo agro, sendo tech, sendo pop e tendo nada mais, nada menos do que 33 milhões e 300 mil pessoas famintas. Exatamente. Como é que entende isso? É algo que soa, né, de forma surreal. É quase que inacreditável. Se a gente não vivesse aqui, né, para realmente comprovar o que acontece, a gente não acreditaria. Um país tão rico, né, referência no agro, que a gente está dizendo, né, a gente tem uma taxa de exportação enorme, né, alimentamos aí boa parte do mundo com tudo que é produzido aqui, né, e eu acho que o que falta é política pública, né, para alcançar essas pessoas, né, para alcançar essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade aqui no nosso país, né? Eu vejo aí com bons olhos, né, uma investida, né, um apoio aí de todos os governos, governo federal, governo estadual também tem se manifestado, pelo menos aí de forma agora, né, de forma momentânea, mas no objetivo de poder somar. Né? E eu acho que, por exemplo, o Auxílio Brasil, que é uma pauta federal, ele tem que ser mantido, né? Após aí o dezembro, que tem essa insegurança de que vai acontecer ou não, né? O Auxílio Brasil é algo que precisa continuar, né? Principalmente para quem está nesse extremo, né? Nesse extremo do país. Porque é muito fácil para a gente que estamos aqui no estado mais rico, né, do país, apesar de termos aí sim pessoas no estado de São Paulo, né, que passa por essa situação difícil em relação à fome, mas a gente não conhece a realidade, de repente, de um estado que não tem, né, a referência, que não tem a condição financeira como o nosso. Então tem pessoas que falam, só passa fome no Brasil quem não quer trabalhar. E eu não penso assim. Eu acho que tem muito lugar que não tem oportunidade realmente. Ninguém escolhe viver de favor, né? Tem casos, né, pontuais que a pessoa, de repente, acaba que aproveitando-se aí da boa vontade do governo ou de projeto social,
acaba aqui existindo. A gente volta no tema que em todo lugar tem pessoas do bem e pessoas do mal, né? Agora, para esse tema, é política pública, é política séria e próxima das pessoas. Então, é esse o caminho que eu acredito. Tem que ter a participação do Estado. Bom, agradecendo a sua presença, agradecendo o papo, eu o convido a voltar várias vezes. Agradeço, Clóvis. Como deputado, inclusive. E o que eu tenho para dizer para você, telespectador, telespectadora, internauta e a internauta, está aqui um exemplo de jovialidade, um exemplo de coragem, um exemplo de bandeirante. E eu digo para vocês, olha, se estimulem, né? Se espelhem, se alegrem com esse desafio, não é? O diretor falou para olhar para cá. Então, essa é a função do nosso programa, e por isso que eu peço a vocês, participe, escreva, faça você a sua pergunta direto para o seu candidato, que amanhã ou depois vai ser seu deputado, o seu senador, o seu presidente da República, o seu governador. Fale conosco pelo nosso WhatsApp, 19 3648 8480. No mais, continuamos na correria apresentando a vocês todos os candidatos e deixando aí a palavra final para o meu hoje convidado Marcos Fontes. Bom, Clóvis, te agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer você que aí acompanha nessa programação especial. Desejo vida longa, programações como essa, que prestam aí um serviço público, né, importante para quem nos acompanha. Dizer para você, mais uma vez, né, que é possível fazer diferente, tem gente boa, né, na caminhada, tem gente boa dispostas a fazer algo novo. E na política, Clóvis, se você me permite concluir com isso, com essa afirmação. Na política tem algo bom, né? O parente, quando é ruim, por exemplo, Clóvis, a gente não troca parente. A partir de hoje você não é mais meu primo, não tem como. A partir de hoje você não é mais meu tio, não existe isso. Agora, na política tem algo bom. Quando o político não funciona e é ruim, a gente troca. De 4 em 4 anos temos esse poder. Então não perca essa oportunidade de poder fazer a sua lição de casa, de poder eleger alguém, né, para que você possa e tenha condição de cobrar. É o que eu tenho buscado, né, incentivar as pessoas. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo programa e vamos trocar, vamos aerar. Saúde, paz e muita esperança.